Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 9 e 10 do livro Renascer da Esperança. Mas antes, segue um breve resumo dos capítulos anteriores. Nos capítulos passados, Jairo se encontra com Miguel e conta a ele tudo o que está acontecendo em sua casa, sobre a ajuda que estão dando a Emily, uma desconhecida. Também fala de como Miguel ajudou Jairo e Lucrécia, quando eles estavam na rua, depois de terem vindo de Marrocos. Miguel faz Jairo ver que Emily pode estar sendo injustiçada e pede a ele um pouco mais de paciência. Miguel também presenteia Jairo e Lucrécia com o livro dos médiuns. E Lucrécia fica muito feliz, pois poderá tirar muitas dúvidas. Já em casa, Lucrécia fala para Jairo que Emily está bem melhor, mas está um tanto agressiva. Lucrécia fala a Jairo que durante a noite Emily não consegue dormir tranquila e que só durante a leitura do Evangelho é que ela se permanece calma. Agora que vocês recordaram dos capítulos anteriores, já contando que você deixou seu apoio ao canal, pois você sabe que isso significa muito para mim, é muito importante o apoio de vocês, pois sem esse apoio o canal não cresce. E se vocês gostariam de me apoiar de alguma outra forma, tem algumas informações no box de descrição, também tem o botãozinho valeu e o botão seja membro, então dê uma olhadinha lá, certo? Dados os recados, vamos para os capítulos. Capítulo 9. A alguns quilômetros da vila, na província, Francisco pensava em Emily. Ficara contrariado diante do recado de Lucrécia, avisando que iriam mandá-la para longe. Tivera ímpetos de impedir que o fizessem, porém não ousara. Seria muito arriscado. Sabia perfeitamente o perigo que o casal corria por ter dado proteção a ela, e não queria o mesmo para si. No entanto, foi outra notícia recebida naquela tarde que mais o perturbou. Logo que o mensageiro de Lucrécia partiu, sua assistente falou da recompensa oferecida para quem informasse sobre a jovem. — Quanto estão oferecendo? Perguntou ele a Carmen. — São 200 pesos por informação. — Minha nossa! Por uma só? É o que está escrito aqui. Cada informação diferente dá direito a isso. Puxa, estão mesmo querendo pôr as mãos nela. Francisco desabou em sua cadeira, segurando o papel que Carmen lhe dera. Leu atentamente e depois concordou. Tem razão, querem pôr as mãos nela, e rápido. Pobre menina, suspirou Carmen, saindo da sala do médico. A quem você se refere? A Cíntia? Não, estou falando de Emily. É uma menina, perdida em tudo o que lhe aconteceu. Por que diz isso? Ela é uma mulher, já bem crescidinha. Era inocente demais. Será que pensou mesmo que seria aceita sem reservas por aquela família? Que ideia é essa, Carmen? A moça está doente, com problemas, tentou matar o marido. Será? O que está insinuando? Nada. Apenas sei que aquela família é muito poderosa. Emily é totalmente espontânea, diz tudo o que pensa e estava com aqueles problemas que você vinha tratando. Em seguida, olhando o médico, perguntou séria. O que exatamente essa moça tinha, Dr. Francisco? Ora, Carmen, isso é segredo médico. Não posso divulgar as condições de meus pacientes. Seja discreta. Ela está gravemente doente. Tinha alucinações, visões, esses distúrbios que as doenças mentais desencadeiam. Pesquisei os antecedentes familiares, que também não são bons. Pelo que ela própria me disse, sua avó materna apresentou problemas semelhantes. Ela está doente e seria muito bom se a encontrassem depressa. Bom, com o estímulo dessa recompensa, creio que não demorarão a achá-la. O valor é significativo. Quem não se interessará em por localizá-la?
prestando um serviço à ilustre família e ao mesmo tempo recebendo uma retribuição tão vultuosa. Por certo será encontrada em breve. O médico olhou para a assistente e ficou calado. Baixou a cabeça, remexendo os papéis em sua mesa. Depois, ao perceber que ela permanecia a observá-lo, disse rápido: "O que é isso, Carmen? Ainda aí? Vamos, temos de trabalhar. Quem é o primeiro paciente?" "É a vice-condessa de Lisan. Daqui a meia hora." "Então me deixe organizar meu dia. Traga minha agenda. Quero confirmar todos os compromissos." Carmen obedeceu rápido. Em alguns segundos, voltou com a agenda e seguiram trabalhando sem tocar de novo no assunto. Francisco saiu do consultório tarde da noite e preferiu voltar andando para refletir. Estava indeciso. Não tinha dúvida de que poderia transformar o que sabia em dinheiro. Era só enviar um mensageiro a Dom Felipe, que ele conhecia tão bem, e tudo estaria resolvido. Se fosse inteligente, conseguiria, inclusive, incrementar as informações, de modo a que rendessem mais. Quando entrou em casa, estava cansado de tanto pensar. Livrou-se do casaco e dos papéis que trouxera, acendeu a lareira e se sentou em frente a ela, tendo nas mãos o folheto que fornecia detalhes sobre a recompensa. Ficou ali contemplando o crepitar do fogo que estalava de quando em quando. O ambiente, antes frio, tornou-se suave e aquecido. Francisco preparou uma bebida. O pensamento vagava, ainda indefinido. Devia ou não comunicar o que descobrira? Por outro lado, lembrava que àquela altura Lucrécia e Jairo já teriam mandado Emily para bem longe. Sentiu forte aperto no peito. Talvez não voltasse a vê-la tão cedo. Francisco se recostou no sofá e ficou a recordar a última vez em que a vira no hospício. A cena lhe veio toda à mente. Parecia escutar a voz de Emily suplicando: "Tire-me daqui. Você sabe que não estou doente." "Eu jamais faria tal coisa, Francisco. Jamais. Você sabe que não sou agressiva. Contei-lhe minha vida inteira. Conhece tudo o que penso. Sabe que nunca, em momento algum, manifestei qualquer tipo de pensamento ou sentimento contra meu marido ou minha filha. Você sabe disso, Francisco. Por que não me ajuda?" "Você sabe muito bem o porquê." "Não sei. Não entendo a razão. Por que não me refresca a memória?" "Não tenho mais nada a dizer." Ele saiu do quarto e se afastou, ouvindo-a berrar: "Pelo amor de Deus, Francisco, me ajude. Você sabe que não tenho nada. O que será de minha filha? Tem de me ajudar, pelo amor de Deus." Aqueles gritos ainda ressoavam em sua cabeça e vinham perturbando o seu sono. Depois da fuga de Emily, sentira ligeiro alívio. Ao menos estaria livre daqueles gritos. Só que isso não acontecera. Na noite em que Jairo o procurara, ele estava exausto das noites em que não conseguira dormir direito, despertando assustado com os gritos da moça. Atendera ao pedido, ainda que a contragosto, porque Jairo havia buscado ajuda em nome de Miguel. Francisco não costumava fazer nenhum tipo de concessão no valor de seus honorários médicos. Acreditava que, como estudara muito para chegar onde estava, não deveria abrir mão dos pagamentos nem dar descontos. Raramente, e só por solicitação de algum amigo influente, fazia um atendimento gratuito. Ao encontrar Emily na cama daquele casebre, quase morta, tivera dificuldade em examiná-la. Primeiro porque sabia que era uma foragida, considerada perigosa e procurada pela polícia. Não queria se comprometer. Contudo, Lucrécia fora tão incisiva em sua rogativa que ele não pudera negar assistência. Percebendo que a jovem estava gravemente enferma, sentia-se ligeiramente incomodado e ao mesmo tempo aliviado, pois se livraria dela. Depois da notícia de que a jovem tinha melhorado e ido embora, não sabia o que fazer. Francisco tinha vontade de denunciar Emily, Jairo e Lucrécia e encerrar a questão, engordando um pouco mais sua conta bancária. Em contrapartida, algo o impedia.
Ele matutava e matutava diante da lareira sobre o motivo de ainda não ter enviado o mensageiro a Filipe. Deu profundo suspiro, bebeu o que restava em seu copo e se deitou confortavelmente no sofá. Estava quase adormecendo e então balbuciou. Emily, Emily, por que não cedeu? Por que foi tão correta, minha querida? Agora vou denunciar você e aqueles que a ajudaram. É preciso, entende? Antes de terminar a frase, foi dominado pelo cansaço e adormeceu. Com menos de 2 horas de sono, Francisco recebeu uma visita espiritual que lhe pedia: não conte nada sobre ela. Deixe-a, por favor. Ela precisa encontrar seu caminho. Era Cíntia, que sussurrava baixinho ao ouvido do médico. Parecia mais velha, e Francisco, cujo corpo espiritual também estava desperto, perguntou: quem é você? Não importa. Peço apenas que a deixe livre. Já chega o que vem sofrendo. Já é suficiente. Não concordo. Ela merece sofrer muito mais. Francisco, por favor, seja piedoso, ao menos uma vez na vida. Esse dinheiro, proveniente de algo tão aviltante, não lhe poderá fazer nenhum bem. Ora, que bobagem! Dinheiro é dinheiro, e só me fará o bem. Mas quem é você? Seu rosto me parece familiar. Sou uma amiga de Emily. Ela me é muito querida, por isso peço que não lhe faça mais mal do que já fez. Ao ouvir as últimas palavras, Francisco acordou assustado. Sentou-se no sofá atordoado, tentando compreender o que acontecia, pois por alguns instantes acreditou que havia alguém com ele na sala. Olhou em torno, procurando, e não viu ninguém. Na lareira, as poucas brasas ainda acesas anunciavam que já era muito tarde. Levantou-se, apagou-as e subiu para o quarto, preparando-se para dormir. Ao fechar os olhos, pensou de novo em Emily. Refletiu que talvez fosse melhor deixá-la em paz. Afinal, já tinha o que merecia. Estava pobre, infeliz e perdera tudo. Virou-se de lado e pensou: acho que já tenho o suficiente. E voltou a adormecer. Capítulo 10. Nos arredores de Barcelona, a noite foi longa e conturbada para Fernando. O movimento espírita que surgia e atraía adeptos em diversas partes da Espanha o incomodava demais. Na solidão de seu quarto, na quietude da noite, Fernando perdeu por completo o sono. Levantou-se, foi até a cozinha e preparou um chá quente. Em silêncio, voltou ao quarto e, sentado na cama, sorveu gole a gole, buscando serenar os pensamentos. Contudo, várias perguntas insistiam em ocupar sua mente. Por que Deus permitia que uma seita como aquela surgisse? Por que admitia que pessoas fossem enganadas daquela forma? Ao mesmo tempo, ideias contraditórias o assaltavam. E se houvesse algo de verdade naqueles ensinamentos? E se, somente se, pudesse haver outras verdades ainda não totalmente claras para a Igreja? E se houvesse questões a serem complementadas? E se houvesse outros elementos a conhecer? Fernando sabia que a Igreja, com seus preceitos doutrinários, não conseguia resolver todas as angústias e dúvidas da alma humana. Sabia, por dolorosas experiências, que havia falhas, mas essas eram sempre atribuídas a homens imperfeitos e infiéis a Deus. Jamais se podia questionar um só dogma, um só ensinamento. Não era permitido. E ele, inquieto, continuava a refletir. E se houvesse alguma verdade naqueles princípios novos? E se eles trouxessem alguma resposta? Abruptamente se levantou, dizendo em voz alta: que absurdo é esse? Como é possível que esses novos conceitos tragam algo de bom? São do demônio. Ele deve estar por aqui, querendo me iludir, tentando se infiltrar em meus pensamentos. Saia daqui. Não vou permitir que me engane.
Incapaz de afastar da mente aqueles questionamentos, dirigiu-se resoluto à clausura. Subindo as escadas em passo firme, exclamava: Não quer me deixar por bem? Vá embora por mal. Haverei de chamar a atenção de nosso Senhor Jesus Cristo com minha penitência, e ele haverá de afastá-lo daqui. Abriu a porta de pequeno cômodo, acendeu a vela que ficava na mesa e trancou a porta atrás de si. Arrancou a roupa e, agarrando o chicote que tinha pequenos pedaços de ferro nas pontas, começou a flagelar as próprias costas, em penitência. Urrava de dor enquanto dizia: Afaste-se de mim, que sou de Jesus. Afaste-se de mim, que sou de Jesus. Sou representante de Jesus na terra. Não me tente com ideias que não são corretas. O sangue brotava das feridas e Fernando parecia enlouquecido, chicoteando as costas e gritando. Quando suas forças se esvaíram, junto com o sangue que corria, ajoelhou-se de bruços na cama e desmaiou. O dia surgiu radiante e com ele o burburinho das pessoas que chegavam para a missa matinal. O pároco, impaciente, aguardava Fernando, que devia dirigir a missa e não aparecia. Foi procurá-lo no quarto e bateu à porta. Fernando, que se passa, meu filho? O salão está lotado. Como não obteve resposta, bateu novamente. E então virou a maçaneta, percebendo que estava destrancada. Entrou e viu a cama desfeita. Notou a xícara sobre a mesa. Levou-a ao nariz para identificar que tipo de bebida era aquela. Percebeu que se tratava de um chá relaxante. Pensou um pouco mais e imaginou que o jovem tivera dificuldade para dormir. Decidiu ele mesmo cuidar da missa. Depois conversaria com Fernando sobre sua irresponsabilidade. Conduziu o ato litúrgico como de costume, mas de quando em quando pensava no rapaz. Observou ainda que faltavam alguns fiéis naquela manhã de domingo. Isso não costumava acontecer, não na missa de domingo. E assim, o padre celebrou-a entre preocupações com Fernando e com os paroquianos ausentes. No final, foi abordado por vários fiéis da comunidade, que queriam sua orientação ou aprovação para um assunto ou outro. Uma jovem tímida aproximou-se, tremendo. O que foi, minha filha? Algum problema? Preciso falar com o senhor, padre Henrico. Parece assustada. Estou muito assustada. Espere que falarei com você, logo que termine de conversar com os outros. Aguarde aqui do lado. Após atender a longa fila de fiéis a desfilarem suas dificuldades e angústias, o padre despediu o último e se virou para a jovem perguntando: E então, o que a aflige, filha? É minha mãe, padre. Ela pediu que não lhe dissesse nada, mas estou tão preocupada. O que aconteceu? Está deserdando da fé. Como deserdando da fé? O que me diz? Ela... Bem, acho melhor deixa pra lá. Levantando-se, a jovem fez menção de sair. Entretanto, o padre a segurou pelo braço e afirmou: Não tenha medo, filha. Estou aqui para ajudar. Pode me contar, sem temor. Qual o problema? Que houve com sua mãe? A jovem ainda hesitou um pouco. Depois, chorando, começou a falar. Ela está se tornando espírita, padre. Espírita. Está acreditando naquele monte de bobagens que o senhor falou que são horrendas. Não sei o que fazer. Ela está mudando. Chorando convulsivamente, a jovem ansiava por ser consolada. O pároco, no entanto, ergueu-se resoluto e disse: Vamos já à sua casa. Quero falar com ela agora mesmo. Não, padre, por favor. Ela me fez prometer que não diria nada. Não pode vir comigo. Tem de falar com ela. Cale-se já. Está sob influência desses ensinamentos perniciosos. Vamos já à sua casa, antes que o estrago se faça maior. Quem sabe consigo colocar um pouco de juízo na cabeça de sua mãe. Desde que seu pai morreu, ela vem agindo de maneira estranha. Não é verdade, padre. Minha mãe tem conduta impecável. Ela trabalha, se esforça, é mãe e pai para nós.
Ela é íntegra, só que agora começou a acreditar nessas coisas. Ora, o que sabe você, jovem como é? Sua mãe vem se comportando de forma estranha, sim. Todos me dizem isso. Não é nenhuma novidade. Quem diz? Não, não é verdade. Menina, está se descontrolando. Vamos, acalme-se. Iremos ver sua mãe a pretexto de sua ausência na missa hoje. Só isso. E aí conversarei com ela. Tenha calma. O sacerdote já ia saindo com a jovem, quando então parou e pediu: espere aqui, vou resolver uma pequena questão e já volto. Enquanto a jovem de cabeça baixa chorava baixinho, Padre Henrico encarregou um auxiliar de levar mensagem ao bispo, pedindo que o encontrasse na casa daquela família. Ao retornar, deu de cara com Fernando, que, abatido e ensanguentado, se dirigia lentamente para o quarto. O padre sabia bem o que eram as noites de penitência, por isso não disse nada. Passando por ele, Fernando beijou-lhe a mão. Sua bênção, padre. Deus o abençoe, meu filho. Vou visitar uma mulher que está se bandeando para o lado do mal. Como assim? Está se tornando espírita. Bem aqui, em minha paróquia. É inacreditável. Esse movimento estende suas garras por toda parte. Temos de tomar medidas enérgicas. Se preciso for, vamos excomungá-la ainda hoje. Fernando arregalou os olhos e ia dizer algo, mas não teve tempo. O padre reclamou impaciente enquanto saía. Esse movimento nos esquenta a cabeça, Fernando. Esse espiritismo. Fernando ergueu a cabeça, estufou o peito e explodiu. Pois que a mulher seja anatematizada. Aqueles que afrontam nossos dogmas devem pagar o preço de sua infidelidade. O padre estranhou o tom de Fernando ao preferir aquelas palavras, uma vez que o jovem era sempre apaziguador, aquele que pedia clemência e tolerância. Contudo, estava com muita pressa e limitou-se a dizer: tenho de ir. Cuide de tudo por aqui. Se precisar de mim... O padre olhou de leve para as costas do rapaz, recomendando: cuide de você e de tudo por aqui. Já é suficiente. Encontrou a jovem sentada aguardando. Ainda chorava e tremendo quis saber: padre, o que vai acontecer com minha mãe? Nada que ela não queira. Não se preocupe, minha filha. Você agiu bem. Tem irmãos, precisa zelar por sua família, principalmente por ser a mais velha. Deve cuidar deles. Só peço que nada aconteça a ela. Desejo apenas que volte a ser como sempre foi e deixe de acreditar nessas maluquices espíritas. Sem dar maior atenção à lamúria da jovem, o padre seguiu com ela para a pequena casa. Lá chegando, encontraram a senhora na cozinha, em árdua tarefa no fogão. Hermínia trabalhava em casa fazendo doces e compotas que vendia aos hotéis, restaurantes e padarias. Esse serviço garantia o sustento da família e o estudo dos filhos. Ao avistar o padre junto com a filha, sentiu um calafrio a percorrer-lhe o corpo. Lavou as mãos e foi recebê-los à porta da cozinha. Padre, Mariana, aconteceu alguma coisa? A jovem tinha os olhos vermelhos. A mãe logo imaginou o que se passara. Mariana era a filha mais velha e a mais religiosa. Vim visitar a família, pois senti sua falta na missa e imaginei que algo sério deveria ter ocorrido. Pois vamos entrar, padre. A mãe endereçou o olhar compreensivo à filha, como a pedir-lhe que se acalmasse. Ofereceu a cadeira ao padre, que se acomodou, ajeitando a batina com cuidado. Hermínia olhou para a filha e pediu: Mariana, vá ver seus irmãos, por favor. Faz horas que estão lá dentro e receio que estejam aprontando alguma arte. A garota deve ficar. Por favor, padre, de minha família eu cuido. Vá, Mariana. Sem saber o que fazer, porém aliviada por poder descansar um pouco, a menina se retirou. Sentiu-se curto o silêncio. O padre, limpando a garganta, começou a falar em tom grave. Por que faltou a missa hoje, minha filha? Tive muitos afazeres, padre. Sabe que sou pai e mãe para meus filhos, desde que Carlos se foi.
Pois é, tem muitos afazeres. E dentre eles, creio que assistir à missa é fundamental, não? O padre a olhava fixamente nos olhos, como a querer intimidá-la. Mas Hermínia, tranquila, respondeu: Deus é minha prioridade, padre. Pois é o que digo. A missa, a igreja. Não, padre. Deus, seus ensinamentos, a vida espiritual. Ao ouvir tais palavras, o padre se levantou e áspero disse: Vida espiritual? O que você sabe dessas coisas? Caso esteja mesmo interessado, padre, sente-se, vou dizer. Sem tirar os olhos da mulher, o padre sentou-se vagarosamente. Hermínia foi até o fogão, mexendo algumas panelas e organizando rapidamente alguns vidros. Depois retornou e ocupou uma cadeira ao lado do padre. Mentalmente, preparava-se para enfrentar a fúria que poderia surgir de suas declarações. Bem, padre, desde que Carlos morreu, tenho arcado com tudo em casa. O trabalho tem sido muito duro, o senhor sabe. Não me queixo disso. Trabalhar nunca me assustou. É que no último ano vinha sofrendo terríveis dores na cabeça e também pelo corpo. À noite tinha pesadelos e muitas vezes acordava molhada de suor. Vinha pedindo a Deus que me amparasse, porque não podia cair doente. Quem cuidaria de meus filhos? As dores foram aumentando. Consultei o médico e de nada adiantou. Continuei rezando. Intensifiquei ainda mais meus pedidos a Deus. Nada acontecia. Eu só piorava. Foi aí que uma amiga me convidou a ir com ela a uma... Hermínia hesitou um breve segundo e então prosseguiu. A uma reunião espírita. O padre se levantou novamente, bateu a mão com toda a força sobre a mesa e bradou. Isso é um absurdo. Quem é esse lobo perigoso que anda entre as ovelhas do meu aprisco? Ainda não terminei, padre. Gostaria que me escutasse. Ele sentou-se outra vez, mostrando crescente inquietação. Pois bem, resolvi aceitar. Fui com ela a essa reunião. Não é nada demais, padre. São reuniões que falam de Jesus e esclarecem diversas questões espirituais. Só isso. As questões espirituais estão a cargo da Igreja. Não se iluda. Ninguém mais na Terra tem autoridade para discuti-las. Somos os únicos representantes de Deus. A verdade, padre, é que desde que passei a frequentar essas reuniões, descobri coisas novas. Aprendi muito e percebi que os ensinamentos de Jesus começaram a ficar mais claros para mim. Hoje os compreendo como nunca. Tem sido maravilhoso, padre, como um renascer. E além disso, minhas dores desapareceram. Sei agora que estava sob influência espiritual que me prejudicava. Minha fé em Deus cresceu sobremaneira. Há quanto tempo frequenta essas reuniões? Há uns 6 meses. 6 meses? 6 meses de traição? Não tem nada a ver com traição. Estou apenas procurando alimentar minha alma com algo que a possa satisfazer. Então se tornou adepta desse movimento maligno? Deixou-se enredar pelas teias dessa doutrina? Hermínia, que tentava manter-se calma, ficou séria. Não sabia ao certo o que fazer. Se assumisse sua nova fé, as consequências poderiam ser desastrosas. Mas se não assumisse, que fé seria a sua? Resolveu, portanto, sustentar a verdade. Sim, tornei-me espírita, e posso lhe dizer que é bem diferente de que falam por aí. Não existe nada de maligno nessa doutrina. Chega, não quero ouvir mais nada. Mas, padre, não quer que seus fiéis sejam felizes? Não é isso mais importante? Certamente não vou discutir com a senhora o que é ou não é importante em termos de fé. Não tem a menor condição de discutir religião comigo, não percebe? Não quero discutir religião. Quero apenas que entenda que o que aconteceu em minha vida é real. Os fatos não foram inventados. Aplicados esses novos conhecimentos só trazem o bem. Clareiam a mente, fortalecem a fé em Deus e em Jesus. Só promovem o bem de todos, padre, e nos aproxima de Deus. Chega, já disse. Você tem uma chance. Negue agora mesmo perante mim essa heresia. Está apostatando de sua fé e vai sofrer as consequências. Negue a fé nessa doutrina.
e volte imediatamente ao aprisco da Sagrada Igreja. Refugie-se lá desses assédios do mal e perdoe o seu deslize. Agora, se não concordar, será excomungada para sempre. Hermínia seguiu o sangue sumir-lhe da face. Seu corpo tremia. Sabia bem o que seria para ela, viúva, a excomungação, numa comunidade onde todos eram católicos fervorosos. Fatalmente passaria a ter dificuldades ainda maiores. Todavia, não teve tempo para mais nada. O bispo entrou, ofegante e irritado. Então, resolveram as coisas? Não, Eminência. Hermínia confirma que aderiu à nova doutrina. Sem rodeios, o bispo perguntou à mulher: diga, o que vai decidir? Se desertar, será excomungada. Hermínia, consciente de todas as implicações de sua atitude, respondeu com voz trêmula: não posso negar o que houve comigo. São fatos, senhor. Não posso negar a realidade. O padre a interrompeu. A igreja é a única que pode nos levar até Deus. O resto é mentira. Vai insistir nessa sua decisão? Não posso recuar. Pois bem, então não temos nada mais a conversar, nem a fazer. A partir de hoje está excomungada. Nem você, nem seus filhos devem pisar mais o solo santo de qualquer igreja católica. E isso, obviamente, será divulgado em todos os cantos dessa cidade. O padre a fulminava com um olhar. Não aceitava que um dos membros da sua paróquia se tornasse espírita. Era demais para ele. Além de ver o movimento crescer e espalhar-se por sua cidade, teria agora de dar explicações aos seus superiores. Logo ele, que era ferrenho opositor daquele novo sistema de pensamento, se via frente a frente com uma de suas fiéis a passar para o lado deles. A ideia o enchia de ira, que ele não disfarçava. E diante do silêncio de Hermínia, o bispo ordenou: chame seus filhos. Queremos que saibam o que estamos fazendo e o porquê de nossa atitude. Hermínia pediu: não gostaria de envolvê-los nisso, não há necessidade. Chame-os. Eles têm o direito de saber de nossa boca o que está acontecendo. Mariana, que do corredor ouvira tudo, entrou na cozinha. Pode deixar que eu chamo, mãe. Mariana estava escutando a conversa? Depois que verifiquei que os meninos estavam bem, vim ver se precisavam de mim. E não pude deixar de ouvir. Então chame seus irmãos, pediu o padre. Mariana saiu e em alguns segundos retornou com os 4 irmãos. Assustados, todos aguardavam em silêncio, de pé, um bem junto do outro. O bispo se levantou e disse solenemente: meus filhos, hoje aconteceu algo muito triste a esta família. A mãe de vocês desertou da fé católica. Como todos devem saber, resolveu aderir à nova crença, que em breve há de se extinguir. Pois bem, assim procedendo, não nos deixou outra escolha que não excomungar a todos vocês. A todos não, bispo. Por que isso? Deve punir somente a mim. Meus filhos não optaram por nada. São ainda muito jovens. Quem fez essa opção fui eu. Mas sabe que é chefe da família e vai influenciá-los com certeza, se é que já não o fez. Portanto, não temos alternativa. Estão todos, desde agora, excomungados. Diante do olhar perplexo dos 5 irmãos e das lágrimas que vertia dos olhos de Hermínia, o bispo ergueu-se dizendo ao padre: vamos, temos muito a fazer. Precisamos descobrir uma forma de frear a expansão desse movimento, que nos faz ver lares como este entregues ao mal. O padre seguiu o bispo e se retiraram. Ao cruzarem a porta, Mariana gritou indignada: mentiu para mim, padre Henrico. Vai nos prejudicar a todos. O padre não respondeu, apenas olhou para ela e saiu. Mariana prorrompeu em pranto. Alberto, o menino mais velho, compreendia um pouco do que se passava. Aproximou-se da mãe e a abraçou. Hermínia chorava copiosamente. Sabia o que os esperava dali em diante. Quando a informação de sua excomunhão chegasse até aqueles que compravam seus doces, obviamente não iriam mais ajudá-la. Não chore, mãe. Vamos dar um jeito em tudo. Não chore. A abraçou o rapaz, chorando em seus ombros. Mariana não se conformava.
Está vendo, mãe, no que deu sua escolha? Só vai trazer desgraça para nossa família. Devia ter dito que não acreditava mais em nada. Você teve a chance, ele avisou. Como pôde fazer isso conosco? O que vai ser de nós? E o que vai ser da nossa alma? Vamos todos para o inferno, para sempre. Não diga isso, minha filha, que vai assustar seus irmãos. Ninguém vai para o inferno por pensar diferente da igreja. Claro que vai, mãe, claro que vai. Não compreende? Vamos todos para o inferno por sua causa, por sua causa. Mariana saiu da cozinha chorando. Alberto ia atrás dela quando a mãe o deteve. Não, Alberto, deixe que ela vá. Precisa desabafar um pouco. É melhor. E olhando para os filhos menores, que nada entendiam, disse acariciando o rosto dos três. Não se preocupem. Vocês confiam na mamãe, não confiam? Os meninos concordaram com a cabeça. Então, Jesus há de nos proteger. Há de nos dar tudo aquilo de que necessitamos. Ele nunca nos abandonará, ainda que todos nos abandonem. Jesus estará sempre perto daqueles que confiam e buscam fazer o bem, conforme ele nos ensinou. Sem dizer mais nada, Hermínia abraçou-se fortemente a Alberto, buscando energia para continuar acreditando. Continua no capítulo 11. Até lá!